dizer que eu estou bastante entusiasmado e absolutamente feliz de, enfim, rever algumas pessoas, um par especial, faz tempo que não vejo, e finalmente, com a conjunção dos deuses, conhecer a Emily Andrade. Foi assim um arrebatamento, né? Enfim, essas coisas de como diria o foguete, dessas afinidades eletivas, né? Que não tem explicação, né? Você vai, né? As almas gêmeas vão se encontrando em um momento ou outro, né? São prazeres. Mas para variar, vou começar com uma epígrafe. E dá até aflição, né, Marcos? Como assim? Conheço a Emily há mais de 10 anos, né? E aí os ciclos se fecham, dá até um gosto, assim. Dá uma confirmação, né? Eu estou meio contaminado ainda com o trabalho que estou escrevendo sobre a dramaturgia da Grazi, né? O voo da pedra em flor. E no título eu uso uma expressão dela que é Hermas de Orvalho. Hermas são aqueles montículos de pedra no meio do caminho, que é em homenagem a Hermes, né? Os caminhos, acontece com todos, né? Com Galileia, com Exu, com todos eles. Só que as hermas de orvalho são justamente essas hermas com gotículas de orvalho, que vão demarcando um caminho, né? Então é preciso uma sensibilidade enorme para seguir essas ervas, porque elas aparecem da madrugada para amanhã e vão sinalizando isso, né? São pedras luminosas, aquáticas, nas folhas, na relva, né? Até que o sol alpino seque. O sol alpino já não convive com isso. Mas a gente tem sempre a esperança, né, da manhã seguinte com as mesmas ervas. Então eu fico vendo que são pessoas ervas que vão marcando o caminho. Né? Quem e é? assim, é muito bom. Qual a gente está aqui? Umedecer essas ervas. Né? Abriu? Vou te falar, ali no quarto não fica essa luz que tá aqui. Tira do bagulho, quero.
noroeste da Argentina, parte sul da cordilheira. E a Vidala é sempre um ritmo que anuncia o carnaval. O carnaval andino, né? Não confundir com o carnaval brasileiro, que é de outra ordem. Né? Os parentes aí da Argentina, inclusive no Rio Grande do Sul. Né? E aí então começa o carnaval, né? 3, 4 dias, em que o barato é você fantasiar-se dos patrões. E aí fazer a desforra, né? Que é um momento de liberdade. Então eles se vestem de capataz, de dono, né? Das haciendas, né? Que a gente chamaria, né? De senhor da casa grande, enfim. E aí eles tiram sarro, enfim. É o momento de, né? Inverter os papéis, e que vem de uma tradição bastante antiga, não só no mundo grego, em todo o Mediterrâneo, que é a Saturnália. A Saturnália, as festas em honra a Saturno, Cronos, né? É o nome latino, Saturno, que é o da foice, aquele que, né? Cortou os órgãos genitais do seu pai, né? Urano, que enchia sua mãe Geia até ela ficar, né? Não cabia mais, nascia, mas não nascia ele, né? Interrompia, porque sabia, pela profecia, que o filho que iria nascer ia destroná-lo. Então, Cronos, junto com a mãe, arruma um estratagema para distraí-lo. Então, Jápeto, que é um titã, amarra, né, Saturno, Urano, nos 4 pontos do céu. E aí vem ele e ceifa, né? Corta a genitália de Urano, que cai no mar, de onde nasce Afrodite. Né? E também as Erinhas, enfim, né? Vários nascem aí. Só que Saturno também passa a depender desse Vênus. O grego é um termo meio contaminado, mas um karma da família. Né? Ou seja, todos os erros que a família produz, os descendentes arcam com essas híbrides, com essas transgressões. Então, ele sabia também que um filho dele iria destroná-lo. E então ele come todos os filhos que nascem. Então, é sempre o que a gente chama de um arquema do sacrifício da primavera. Sacrificar o novo para manter o status quo. E o Bel? Sacrificar o novo para manter o status quo. Aquilo que está no poder. Né? Então, por isso, a gente começa a entender, na ordem patriarcal, por exemplo, por que uma creche é tão perigosa. Porque ali você tem 2 grandes potências do novo: as crianças e as mulheres. Então, assim, né, eu já disse isso várias vezes quando eu vou da formação, né, para a educação infantil. A creche, ela sofre tanto pressão, repressão, porque ali está o bojo do novo. Então, o patriarcado satúrnico vai sempre querer eliminar esse novo para se manter. No carnaval, principalmente no carnaval andino, eles invertem isso. Né? Então, é uma grande transgressão, né, para isso. E o carnaval andino vai terminar com as cachapárias, que são as despedidas, até o ano que vem. Então, tem essa coisa do ciclo. Né? Mas por que eu quis, né, começar com essa Vidala, Palomita, ou alguns conhecem como Tan Alta Está la Luna, recopilação do Atahualpa Yupanqui, folclorista argentino? Porque no meio dessa Vidala tem elementos da imaginação que são muito fortes, né? Muito fortes. Né? Tão alta que está a lua, né?
Mas se vem o sol e a atrapalha, aí não quero isso. Quero, né, continuar com a lua. E aí nessa afirmação, né, serás livre, minha pombinha, como sou eu, cantando. Né? Serás livre, palomita, como sou eu. Então, assim, sempre essa reafirmação da liberdade, do novo contra a ordem estabelecida. Né? Vamos, vida, eu já estou indo, né? Com a minha caixinha de couro, carrita de couro, te digo adeus, até o ano que vem. E aí, o ciclo de novo. Né? Pois bem, esse não chega a ser um concerto grosso, mas é muito mais grosso que concerto, porque é, né, assim, extremamente indígena. Mas por que eu batizei essa minha conversa a respeito do Bachelard e da imaginação como concerto grosso? Concerto grosso é um estilo de concerto barroco, né, que começa com Angelo Corelli, que eu acho o máximo, Jean-Baptiste Lully, Vivaldi, né, talvez seja o mais conhecido aqui, e que é uma retomada muito interessante do que foi o Renascimento. O que era o Renascimento no mundo, né, ocidental? Não é no mundo inteiro, é no mundo ocidental. Lá eles já tinham renascido faz muito tempo. Né? No Renascimento você tem uma espécie de, o pessoal costuma chamar de antropocentrismo, né? na virada do teocentrismo da Igreja Católica para o antropocentrismo. Mas nessa virada, a grande questão era recuperar um diálogo com um pensamento novo. E o que era o pensamento novo? O pensamento novo era justamente dos antigos, da antiguidade clássica. É onde está a juventude do pensamento. Né? Diria o Schopenhauer de uma maneira belíssima. Né? Esse frescor do pensamento ocidental está lá entre os gregos, na antiguidade. Nós, dizia ele, né, no século XIX, nós somos os carcomidos. A gente não tem nada, né, para criar, na verdade. Um outro, mas aí já chinês, Zhuangzi, dizia que não pergunte, não queira respostas dos antigos. Procure o que eles procuravam. Porque é aí que está a juventude do pensamento, onde ele ainda está em formação. Nessa nossa busca de diálogo com a ancestralidade, tanto ameríndia quanto afro-ameríndia, é a mesma coisa. É dialogar com esses antigos, porque neles está essa juventude do pensamento. Ainda não colonizado, ainda não desgastado, ainda não, sabe, esgarçado pelo racismo, pela xenofobia, etc, etc. Então, eu costumo dizer que a gente vive hoje, talvez, um renascimento temporão. Porque a gente não vai buscar só nos gregos, a gente vai buscar na gente, na nossa própria ancestralidade, né? Afro-ameríndia. E essa busca do pensamento novo também se desdobrou musicalmente no barroco, que é aquela ideia de você ter um tema principal e fazer contrapontos. Em geral, no violino, com as cordas, mas principalmente com o sopro, com as flautas barrocas, né? Então você tem um tema principal e desse tema principal vários contrapontos. Outras melodias que fazem referência a essa, mas que é quase que um improviso de jazz. Né? Os barrocos começaram, na verdade, o jazz, né? Que é essa coisa de você ter uma cozinha que faz, né, a estrutura básica, melódica, rítmica, e aí entre os instrumentos fazendo improvisos. Né? Então, para mim, essa forma do barroco, que é de 1000 referências,
dentro da própria obra e referência também a outras coisas de fora da própria obra, é uma forma musical de lidar com essa, eu vou dizer, latinidade, no bom sentido, da conciliação de contrários, da coincidente opositor. Juntar coisas que são aparentemente contraditórias e elas ficam extremamente harmoniosas, né? Então eu vejo o pensamento, né, toda a obra do Gaston Bachelard nessa clave, nessa chave, né, desse renascimento temporal, desse diálogo barroco, né, que faz essa junção de contrários, né? Porque o nosso bom velhinho aqui, antes de qualquer coisa, era um camponês. Nasceu em Bar-sur-Loup. Traduzindo do francês, seria a barra sob a aurora. É o nome já, né? Camponês do interior, vai trabalhar muito tempo no correio, entregando carta, distribuindo cartas, não sei o que, não sei o que lá, um trabalho de correio, né? Que é absolutamente hermesiano. E muito tardiamente, já, né, um pouco mais velho, é que ele começa essa entrada no mundo da física. Ele é físico, né? A tese de doutorado do Gaston, já, né, nos seus 30 e poucos anos, é a transmissão do calor entre os sólidos. Como é que se propaga o calor entre os sólidos? É uma questão física bastante interessante. E aí já tem um movente nele, que eu acho incrível, que é essa coisa do calor, do fogo, né? E da transmissão, uma coisa mais dinâmica. E aí, nos diálogos com Einstein, com Heidelberg, com todos os, né, que a gente está aí, mais ou menos 1905, 1910, né? Ele nasce em 1884, então ele já está aí na volta, né, dos 30 e poucos.
Para a vida acadêmica isso é velho já, né? Já é velho. E então ele tem a publicação de um dos grandes clássicos, que é a Formação do Espírito Científico, a formação do novo espírito científico. É um clássico, enfim, mas ainda muito pautado nessa ideia do racionalismo, não o clássico, mas já pensando essas questões da física quântica, né, e de problemas que são muito mais complexos. E por isso ele é um elemento extremamente importante na ciência que a gente tem hoje. No entanto, por volta de 1939, um pouco antes da guerra, no discurso científico, né, no texto científico, ele procurava tirar aquelas imagens, metáforas que atrapalhavam, né, naquele momento ele achava isso, atrapalhavam o próprio discurso científico. Né? E ele ficava incomodado com esse uso recorrente de metáforas, né, quando você tem outros recursos, né, mais racionais para dizer da mesma coisa. Então, eu costumo usar a seguinte imagem. Ele pegava essas pérolas que atrapalhavam o discurso científico e botava dentro de um baú. Né? Só que, de repente, todas aquelas pérolas brilhando dentro do baú chamou a atenção dele. E aí, então, né, o primeiro livro nessa linha, que é a Psicanálise do Fogo, ele começa, então, a investigar essas imagens, essas metáforas na literatura, na poesia, nos romances. Né? E aí ele começa a perceber que o mecanismo, tanto na prática científica quanto na prática poética, você tem um mesmo movente. A imaginação funciona da mesma forma. É que um discurso vai primar por uma racionalidade e tenta tirar. Mas, como a gente sempre diz, o imaginário trai. Alguma coisa sempre escapa. Né? E na poesia, na literatura, é muito mais direto, né? É muito mais sensível para a gente. Então ele começa, a partir de 39, essa segunda fase da vida dele, que a gente chama de o Bachelard noturno, investigando a imaginação. E aí ele vai, a partir do Empédocles, seguir aquela intuição dos 4 elementos: água, ar, terra e fogo. Né? Mas não como princípio místico. Né? Não se trata de, né, workshop de perfume, né, venda de cristais, né, talismãs mágicos. Não tem nada a ver com isso. Com nenhuma Paulo Coelhice. Né? Não tem nada a ver com isso. É a relação do corpo nosso, humano, com essas matérias: água, ar, terra e fogo, que vão gerar 4 imaginações diferentes, com constelações de imagens. Isso é um termo do próprio Bachelard, que o Diran, né, como aluno dele, acabou incorporando, com características muito próprias. Né? Então, assim, a gente, no contato experimental mesmo, né, o Celestin Freinet tem um termo que eu adoro, que é o tatear experimental. Né? Você tem que botar a mão nas coisas, tem que explorar através do corpo, através das mãos. Enfim, por isso, né, os cantinhos na sala, as aulas passeio, aprender a fazer pão, reproduz o pão na sala de aula. A sala de aula era só ponto de encontro, né? O que ia aprender mesmo era lá fora com a comunidade, com os trabalhadores. Né? É preciso lembrar que Celestin Freinet sempre foi um educador popular. Né? Por isso que também não entra no sistema público. Né? Nem ele, nem Paulo Freire, nem Ivan Illich, enfim, nenhum dos interessantes entra no sistema. Né? Então esse tatear experimental é o que faz com que a gente, por exemplo, no contato com a água, tenha essa imaginação aquática de um lado da fusão com a água e de outro
a euforia com a água. Né? Toute ma solitude est contenue dans une image première, dans le clair-obscur des songes et du souvenir. Si je lève les yeux du livre pour regarder la chandelle, au lieu d'étudier, je rêve. La flamme est un monde pour l'homme seul. Alors, si le rêveur de flamme parle à la flamme, il parle à soi-même. Le voici poète. La chambre du poète est pleine de mots qui circulent dans l'ombre. À quel temps, vers quelle mémoire on porte le songe devant ces feux qui creusent le passé comme ils creusent la cendre. Le moindre objet est pour le philosophe qui rêve une perspective où s'ordonne toute sa personnalité, ses plus secrètes et ses plus solitaires pensées. Ce verre de vin pâle, frais, sec, met en ordre toute ma vie champenoise. On croit que je bois, je me souviens. Je ne puis m'asseoir près d'un ruisseau, sans tomber dans une rêverie profonde. L'eau anonyme sait tous mes secrets. Le même souvenir sort de toutes les fontaines. L'enfance est une eau humaine, une eau qui sort de l'ombre. Que d'êtres nous avons commencé, que de sources perdues qui pourtant ont coulé. Comme je travaillerais mieux, comme je travaillerais bien, si je pouvais me retrouver en une ou l'autre de mes gravures premières. Il faut donner attention aux joies des premiers dessins. Le poète de la main rêve, crayon au doigt, sur la page blanche. La cohésion du graphite est alors sollicitée à l'adhésion par le papier immaculé. Le papier est réveillé de son sommeil de candeur, réveillé de son cauchemar blanc. La rêverie poétique, elle est déjà devant ce grand univers qui est la page blanche. Alors les images se composent et s'ordonnent. Déjà le rêveur entend les sons de la parole écrite. Des sonorités écrites. On laisse au rêve le temps de trouver son signe, de former lentement sa signification. Main, matière, mer, mot, mer. Il y a continuité
entre la parole de l'eau et la parole humaine. Il y a des mots qui sont en pleine fleur, en pleine vie. Des mots qu'un passé n'avait pas achevés, que les anciens n'ont pas connus aussi beaux. Des mots qui sont le bijou mystérieux d'une langue. Tel est le mot rivière. On comprend que le mot rivière est le plus français de tous les mots. C'est un mot qui est fait avec l'image visuelle de la rive, immobile, et qui cependant n'en finit pas de couler. L'eau tempère les autres éléments. L'union de l'eau et de la terre donne la pâte. Si la poésie doit ramener dans l'âme les vertus de création, si elle doit nous aider à revivre dans toute leur intensité et dans toutes leurs fonctions nos rêves naturels, il nous faut comprendre que la main, aussi bien que le regard, a ses rêveries et sa poésie. Nous devrons donc découvrir les poèmes du toucher, les poèmes de la main qui pétrit. La terre offre des antres, des tanières, des grottes, volonté de creuser, d'aller plus profondément dans la terre. La cavité parfaite est un monde fermé. La caverne cosmique où travaille la matière même des crépuscules. Une matière d'ombre recule la plus foncière des ambivalences, l'ambivalence de la vie et de la mort. La grotte est la scène où la lumière du jour travaille les ténèbres souterraines. De la cave taillée dans le roc souterrain, du souterrain à l'eau dormante, nous sommes passés du monde construit au monde rêvé. La maison, la cave, la terre profonde trouvent une totalité par la profondeur. La maison est devenue un être de la nature. Elle est solidaire de la montagne et des eaux qui travaillent la terre. La grande plante de pierre qu'est la maison pousserait mal si elle n'avait pas l'eau de ce terrain à sa base. Ainsi vont les rêves, en leur grandeur sans limite. Descendons à la cave, comme au vieux temps, le bougeoir à la main. La trappe est un trou noir dans le plancher. La nuit et la fraîcheur sont sous la maison. Que de fois dans les rêves, on reprendra cette descente dans une sorte de nuit murée. Les murs aussi sont noirs, sous les teintures grises de l'araignée. La maison représentée en une estampe sollicite aisément le désir d'y habiter. On sent qu'on aimerait vivre là, entre les traits mêmes du dessin bien gravé. La fenêtre dans la maison des champs est un œil ouvert, un regard jeté sur la plaine, sur le ciel lointain, les impressions de l'être caché qui voit le monde dans le cadre de la fenêtre. Où vivent-elles,
ces plantes qui viennent poser leurs larges feuilles sur le miroir des eaux. D'où viennent-elles, ces rêveries si fraîches et si anciennes? Le miroir des eaux, c'est le seul miroir qui est une vie intérieure. Combien sont proches, dans une eau tranquille, la surface et la profondeur? Profondeur et surface sont réconciliées. Plus l'eau est profonde, plus le miroir est clair. La lumière sort des abîmes. Mais qui verra la dimension temporelle de la forêt? L'histoire n'y suffit pas. Il faudrait savoir comment la forêt vit son grand âge. Pourquoi il n'y a pas, dans le règne de l'imagination, de jeunes forêts? Du fond de l'arbre creux, au centre du tronc caverneux, nous avons suivi le rêve d'une immensité ancrée. Cette demeure onirique est une demeure d'univers. La racine est l'arbre mystérieux. Elle est l'arbre souterrain, l'arbre renversé. En rêvant à l'arbre immense, à l'arbre du monde, à l'arbre qui se nourrit de toute la terre, à l'arbre qui parle à tous les vents, à l'arbre qui porte les étoiles, je n'étais donc pas un simple rêveur, un songe creux, une illusion vivante. La folie est un rêve ancien. En moi rêve donc une force rêvante, une force qui a rêvé jadis, dans des temps très lointains, et qui revient ce soir s'animer, dans une imagination disponible. Que de fois, vivant dans une de mes gravures, j'ai cru que j'approfondissais ma solitude. J'ai cru que je descendais, spirale par spirale, l'escalier de l'être. Mais dans de telles descentes, je vois maintenant que, croyant penser, je rêvais. L'être n'est pas au-dessous. Il est au-dessus, toujours au-dessus, précisément dans la pensée solitaire qui travaille. Il faudrait donc, pour renaître devant la page blanche, en pleine jeunesse de conscience, mettre un peu plus d'ombre dans le clair-obscur des anciennes images, des images fanées. En revanche, il faudrait regraver le graveur. Regraver en chaque veillée l'être même du solitaire, dans la solitude de sa lampe, bref, tout voir, tout penser, tout dire, tout écrire en existence première.
Ele sempre vai pensar nesses dois aspectos, da euforia e disforia, né? O que move vai para o movimento e o que vai para o repouso. Então, na água, por exemplo, você está no lago, né? Num barquinho, sei lá, como for, canoa, lá. E aí, qual que é o primeiro ímpeto que a gente tem quando está, assim, a flor d'água? Antes ainda de pular. Antes de Você já é muito aquática. Ficar hipnotizado olhando. Repete a pergunta, por favor. Quando a gente está à flor da água, num barquinho, numa canoa e tal, qual que é o primeiro impulso que a gente tem? Colocar a mão, né? Colocar a mão na água. Eu já quero Perdemos a ele. E aí, então, um primeiro experimentar, um tatear experimental, que é de botar a mão na água. A gente vai assim, a maioria das vezes. Primeiro você põe a mão e mexe, porque aí é o contato da substância com aquilo que nos constitui. A gente esquece, mas as grandes deusas de 35 mil anos, né, na história da humanidade, sempre foram deusas. Né? O aparecimento do patriarcado é muito mais recente. Eu diria que é a revolta, entre aspas, dos homens contra essa potência das mulheres ao instituir o poder abstrato. O poder das leis, das convenções, do Estado e assim por diante. Então aí a gente tem o poder, né, do patriarcado, que tenta eliminar ou manter sob controle a potência feminina, que toda criança também tem. Por isso que a criança, a mulher, os poetas, etc., diria o Roger Badum, são as grandes figuras da alteridade, que o patriarcado não consegue lidar com isso, vê sempre como algo perigoso ao seu próprio poder. Né? Então, o contato, esse primeiro contato com a água é desse experimentar. Só que aí é tão bom esse contato que aí você já põe o pezinho, né? Põe o pezinho também, chacoalha e tal. E aí, os mais aquáticos, pumba, mergulho. O que é esse mergulho na água? Esse mergulho na água é equivalente ao retorno para o útero, para o líquido amniótico. É por isso que é tão bom entrar na água. Né? Mas também tem, além desse repouso, a ideia do movimento, que é, por exemplo, as ondas no mar, que batem, lambem. Né? Aí eu fico lembrando da Clarice Lispector, né? Da mulher que sai de madrugada, só tinha um cachorro preto na praia, e ela avança no mar, e o mar lambendo as suas pernas, até se fundirem. Dois seres incognoscentes. Né? Feitas com a confiança, como se fossem
dois seres inconhecíveis se encontram com a confiança como se fariam duas compreensões. Duas compreensões. Então, você tem essa coisa do movimento. A cascata, por exemplo, a água que cai, né, violentamente. E aí a gente tem a perspectiva, né, mais iorubá, que é da junção dos contrários entre o batalá, que é a pedra fixa, sendo amaciada, sendo, né, alisada pelas forças da água de Oxum. Né? Então, assim, né, toda cascata, toda cachoeira é sempre um emblema desta conciliação de contrários. Já está lá. Né? Então, é o repouso, mas também é o movimento. Se você for ver com a Terra, acontece a mesma coisa. Você pode ter esses devaneios da Terra como um lugar de abrigo, de repouso. Então, a casa, o ateliê, né? Oi? O pote, né? Essa dialética do continente, do conteúdo. Eu já falei isso, mas vou repetir. Aquele desejo da criança de se esconder nesses abrigos, né? Embaixo do tanque, embaixo da pia, dentro do armário, embaixo da cama, né? Fazer a tendinha. É sempre esse desejo de um lugar habitável e que seja abrigo. Que seja se enterrar na areia, sabe, na terra, enfim. Assim como caçar dinossauro. Nossa, eu adoro isso com crianças, né? Elas estão caçando dinossauro, né? Vai querer encontrar um osso de dinossauro na terra, porque eles comunicam essa coisa, né? Do abrigo, do entrar, que é a busca desse repouso. Mas há também o movimento com a terra, que é o desejo cerâmico de elegir, de construir, de moldar. E aí as mãos e os dedos vão se mesclando com a massa e a gente dá uma de nanã, né? Das águas profundas que faz o barro, ou como uma tapir, né? Anta, que vai amaciando o barro eternamente, a mãe do barro, né? É a anta, além de tudo canta, que eu acho lindo o canto das antas, das tapir. Então esse desejo de construir, né? Tinha uma piadinha bem sem graça, mas enfim, lembrei dela, nos anos 70, né? Mulher devia sempre casar com um treveiro, porque ela sempre quer construir alguma coisa junto. Esse desejo de construir, né? Eu não sei se vocês aqui já pararam em algum momento para trabalhar com alvenaria, né? Assim, essa coisa do tijolo, de você assentar o tijolo, amalgamar e ver crescendo, meu Deus do céu, isso dá um prazer gigante, né? O mesmo prazer que as crianças têm quando, por exemplo, vão brincar de montar coisas, bloquinhos de madeira, né? Ou, sei lá, qualquer outra coisa que eles usem para construir. E aí o barato é montar depois. E por quê? Você vai construir de novo. O brinquedo novo, eletrônico, a criança quer desmontar para saber como é que funciona. O problema é que não dá para montar depois, né? Mas o grande barato é esse, porque é esse movimento de outubro, com os exercícios com argila, então vou retomar isso também. No ar, o ar parece ser a matéria mais etérea, não deixa de ser a matéria, né? Então tem essa coisa do repouso, a brisa, né? Pequena, um céu claro de domingo, de manhã, aberto, essa coisa etérea das sílfides que ficam por aí voando, né? E que, como é uma matéria que a gente não pega, mas a gente experimenta, principalmente pelo verbo, pela palavra.
quando a gente canta, quando a gente emite som que vai reverberando no espaço. Né? Eu, quando era criança, eu adorava aquela hipótese de que o último grito de um T-Rex ainda está ecoando em algum lugar e eu queria ir para esse lugar para ouvir. Não era um sonho assim tão de criança, né? Mas enfim, tinha o quê? 7, 8 anos, mais ou menos isso. Então essa propagação pelo ar, não só da palavra, do verbo, do canto, mas também da luz, que se propaga pelo ar, ilumina e escurece, né? Às vezes nesse lusco-fusco, né? E um dos deuses do ar é o Pirião, o vagalume, acende e apaga, acende e apaga, né? E aí, então são estrelinhas no meio da floresta que vão iluminando o caminho muito, né? Mas tem também as imagens do movimento no ar, que aí então é aquele movimento, né? Vendaval, tufão, furacão, né? E aí então você não tem mais o motion, você tem uma unção. Senhora, né? Dos trovões, das tempestades, né? Da lua vermelha, enfim, é essa, né? Que é um pouco aquele momento, né? Em que a gente muitas vezes enraivece, né? E aí então são trovoadas em cima de quem estiver na frente, né? E sai de baixo, né? E por fim o fogo. O fogo também. Nessa ideia do movimento, você tem a coisa da vela, da iluminação fraquinha da vela, né? E aí aquele texto que para mim é fundamental do Bachelard, o último dele, que é a chama de uma vela. É pequenininho, mas é tão denso e tão poético aquilo, né? Da solidão de um leitor, né? Quando abre o livro, à luz de vela, né? Eu aconselho a experiência, apaga todas essas luzes elétricas, sabe? E lê à luz de vela. O livro vira outro. E aí diz ele, enquanto eu leio, eu estudo. Mas se eu levanto os olhos da página e olho para a chama da vela, eu devaneio. Tudo aquilo que eu estava estudando de maneira racional me desperta as imagens nesse devaneio. Porque o devaneio está nesse registro hipovígio, né? Eu não tenho a vigilância completa da racionalidade. É aquele momento em que eu sou capturado. As ideias me vêm, as ideias me invadem. Nós não temos ideias, nós não temos, sabe, criações. Elas, para poder se plasmar, é que nos acometem, né? Em espanhol isso fica um pouco mais fácil de perceber quando a gente diz, pero que passa? O que te ha passado? Né? Passou em você, aconteceu, né? Mas nós somos pacientes, né? Nós não somos ativos como os racionalistas querem crer, né? Então, tanto nas tradições ameríndias quanto africanas, né? E as mais antigas, os povos originários, quase tudo se decide no sonho. É o sonho que traz os nomes, os lugares, o que fazer, soluções, né? Você quer pensar de uma maneira mais racional? Ah, tudo bem. Então, pega lá o Siddhartha Ribeiro, o Oráculo da Noite. E aí ele esmiuça essa função do sonho, que é uma forma de a gente exercitar a antecipação das coisas. A gente faz coisas, os sonhos se constituem geralmente num dilema, em que você vai ter que agir de uma forma ou de outra. Isso já é um ensaio biológico, eu diria, mítico, né?
para o dia a dia. Então, por isso, esse devaneio sai do registro da racionalidade e ativa a imaginação, que é o grande operador, né, das imagens, do imaginário, nesse sentido mais técnico. Né? É porque assim, tem virado meio carne de vaca falar em imaginário. Todo mundo fala em imaginário, eu fico pé da vida, porque as pessoas não sabem o que está falando. Às vezes está falando de ideologia, está falando de estereótipo, está falando de, sei lá, fantasia, no imaginário das pessoas, não sei, assim, cansa, sabe? Né? Tem uma área específica, não é de hoje, né? Desde os anos 30, que assim, né? Se você quer investigar, então vai investigar e se apropriar do campo. Agora ficar falando assim, né? Vira carne de vaca. É mais ou menos o que era utilizar cultura nos anos 50, 60. Mas é uma especialidade, né, do capital, de se apropriar Sim. dos novos conceitos, das novas concepções e para popularizar, esvazia. Esvazia, banaliza. Tem um arquétipo também, que agora Não, eu já risquei arquétipo, né? Enfim. Agora eu chamo de arquema, que aí dá um. O que é isso? Não, aí, enfim. Nos anos 70 e 80 era ideologia, tudo era ideologia. Né? Aí dos anos 90 para 2000, como é que era aquela coisa pós-moderna lá? Dispositivo. Tudo era dispositivo. Dispositivo de linguagem, dispositivo cultural, faz teatro de sombra das crianças, aquilo é fundamental, né? Para entender. Não usa lanterna, usa vela. Né? Usa vela, porque a vela, né, vai provocar, inclusive, aquele desejo de botar o dedo ali em cima da chama para ver se queima mesmo. E aí você queima de verdade. E no movimento, aí então é o fogo shivaísta, é o fogo da destruição, é o fogo da transformação. Né? E aí a gente entra nos grandes incêndios. Né? E aí, esse que vos fala tem uma experiência concreta, há uns 7 anos, como bombeiro. Fui bombeiro nas 4 áreas do operacional: salvamento aquático, salvamento terrestre, salvamento em altura e combate a incêndio. Água, ar, terra e fogo. Naquela época eu valia bacharel. Sabia que estava. Podia ser paz de éter também. Quando a gente precisa ser paz de éter também. Éter também. E aí vem atrapalhar nos sonhos. Visitá-lo-eis em sonho. Então, esse fogo de destruição, gente do céu, é uma coisa extremamente mágica. É óbvio, você está numa tragédia, né? Então a primeira coisa é salvar as pessoas, né? E depois tentar diminuir o prejuízo que essas pessoas tiveram, né? Com o incêndio. Mas quando você entra no incêndio, isso é regra operacional, você nunca entra sozinho. Você entra com a mangueira, né? A gente chama de lança, entra na lança em 2, sempre em 2. Porque o que acontece quando você está no meio das chamas? O que o Bachelard chama de complexo de fênix. O desejo de arder junto com as chamas. E, gente, é muito forte. Quando você percebe que o teu companheiro já está, sabe, sem meio hipnotizado, sabe, e vai em direção, aí é a hora de fazer o chuveirinho em cima dele, para ele recobrar e voltar para o trabalho, né, operacional. Isso já aconteceu comigo, já vi isso acontecer com vários colegas, enfim. Então, operacionalmente, você tem que fazer isso, porque esse complexo de fênix, assim como o mergulho profundo, né, da sirena, né, da sereia, pode levar à morte. Né? Só não entra no meu forno porque está muito bem fechado. Está bem fechado, está protegido. Mas tem 2 ventanas, né, pelas quais a gente olha lá dentro, né?
Eu E esse sempre chamo crepitar. Sempre chamo os alunos para vir, vem ver o que está acontecendo lá dentro, porque as labaredas, né, é um encantamento. Devia se ver Rodrigues nesse fogo, nomear, nombrar la chispa transitória cometa de um universo diminuto. Conseguir nomear essa chispa, não sei como fala, faísca, né? Transitória, que é como se fosse um cometa num universo diminuto. Né? E aí então, né? Esse envolvimento. Então, no Bachelard, dos 4 elementos, a gente sempre procura entender o movimento da imagem. Diz ele próprio, é inútil você querer estudar racionalmente as imagens. Não é, sabe, para classificar, né, como faz muita gente que, né, pega de orelha ou de rã e aí fica classificando. Não é essa, né, a ideia. É justamente entender o movimento. E esse movimento é fisiológico, é muscular. Ele é herdado na espécie. É óbvio que vai reverberar de acordo com o matiz de cada pessoa, da sua trajetória, da maneira como ela se constituiu até agora. Mas uma boa parte é herança nossa. Por isso que ele vai dizer de uma maneira belíssima, as grandes imagens cosmogônicas se dão na infância. Porque é na infância, aí vou eu de Manuel de Barros, né? Quando você pega olho de pássaro, contrai visão fontana. Contrair visão fontana é contrair a visão das nascentes, do início. Né? É por isso que ele usa de maneira muito sagaz de contrair, né? Que é quase que uma doença. Né? Você pega, né, e olhar as coisas como se fosse a primeira vez, como acontece na infância. Então essa coisa da imensidão, o desejo de subir na árvore, de conversar com as formigas, de cavucar dinossauro, se esconder dentro do armário, brincar com vela, que geralmente dá incêndio, mas começa assim, né? Inclusive em casa. Né? Eu já passei por isso também, quase pegou fogo com a Maíra brincando com vela, mas eu já estava testando para ver se funciona. Enfim. E aí, como é algo que eles sabem que é perigoso, eles vão fazer enrustido. E aí as coisas complicam, porque vão acender a vela dentro do guarda-roupa, para ninguém ver. E aí, o que acontece, né? Mas são essas imagens primeiras da infância que a gente relembra. Relembra porque é repertório da espécie. Não é apenas, né, uma lembrança pessoal. É óbvio que na nossa memória pessoal vai ter elementos em que a gente se identifica com aquilo. Sabe quando... Isso é uma cena para mim muito forte, mas enfim. Dando um... Como é que chama isso no cinema, quando você diz o que vai acontecer? Spoiler. Spoiler. Já dando um spoiler. Acho que esse ano ainda deve sair o meu primeiro infanto juvenil, que se chama Oruan e a Árvore, pelo selo Perabuc, tem curadoria da Kilsan. E aí eu gostei muito do desafio, enfim, aí foi assim, numa tacada, está na fase de edição, enfim. Mas no Oruan eu recupero uma imagem que é minha, na verdade, bem minha. Oruan eu faço uma mescla de vários mitos, né, afrodescendentes, que um bom professor vai saber usar muito bem, né? Mas ele não é nem um pouco didático, né? Você tem que saber. Então,
Né? Também não vou dar curso de como utilizar. Nem roteiro, né, no final. Não, nem roteiro, como que é? Guia de atividade. Não. Tô fora. Falso verdadeiro. Mas é o seguinte, o Luan é menino, inclusive isso já deu pano para manga para editora. Vocês vieram corrigir. O Luan era um menino. Não é. É uma questão ontológica. Né? Eu sei que a maioria das histórias infantis, né? Era uma vez e tal, sempre no pretérito. E tem algumas coisas que acontecem no pretérito, mas o Luan é ontológico, está lá, né? E vai permanecer lá. Então ele é. Mas, assim, ele vive com a avó, Dona Maria, e tem um eucalipau no fundo de casa. Então ele sempre gostava de ir para esse eucalipau. Né? E aí é bem autobiográfico. 5 para 6 anos. Até que eu encontrei num eucalipto rosa, não sei se vocês conhecem, né? Grossão, assim, aquele cheiro quente do eucalipto rosa, assim, que é fantástico. E quando eu olho um pouco mais para cima, ele formava uma fenda no tronco, como se fosse uma caverna, uma gruta. Né? E aí, várias vezes eu ia para lá para ficar lendo embaixo daquele eucalipto. E uma vez eu fiquei assim, tão contente daquele abraço, né, cheiroso, né, do rosa, que me deu vontade de dar um presente. Eu sei que talvez alguém lembre disso, mas muitas décadas atrás havia uma marca de arroz, que agora me falhou o nome, que de vez em quando vinha como brinde dentro do saco de arroz um bonequinho do arroz lá, sabe, que fazia propaganda do arroz, que é para criança, né? Que é isto? Arroz. Isso é panela de marinheiros e de quebrados. Arroz, meu caro, não empapa, é grande, cresce no instante, fica soltinho. Viu? Ah, sei, mas isso é diferente. Isso é você, brejeiro. Bidu, falou arroz, falou brejeiro e tá falado. Eu esqueci o nome daquilo, enfim. E aí uma vez, minha mãe, na hora de abrir o pacote lá de arroz, preparar a comida, tinha lá o bonequinho e ela me deu. E aí eu achei fantástico aquilo, né? Enfim, fiquei com ele e tal. Mas me deu vontade de oferecer ele, de fazer uma oferenda, né? E colocar aquele bonequinho dentro da caverna ali, da gruta da árvore, né? Porque na verdade o que estava acontecendo comigo, eu estava dialogando com o Irokô, né? Que é protetor das crianças, é o que faz a iniciação para você encontrar o seu guri, né? E por isso você tem, né? Você amarra uma faixa branca em homenagem a esse ancestral, né? O Irokô. Óbvio, eu não sabia disso na época, eu sabia depois e entendeu o que tinha acontecido. E aí botei o bonequinho lá como oferenda. Meio trêmulo, assim, e aí voltei para casa. E aí fiquei pensando, poxa, mas se alguém pegar, né? Como é que fica, né? Aí no dia seguinte eu levantei muito cedo, antes ainda de ir para a escola, e aí fui lá, de novo no eucalipau, e aí eu olho lá dentro, não está mais lá, o bonequinho. Putz, aí deu aquele frio na barriga, né? E aí, gente, é verdade, não é lorota não. Eu escutei alguma coisa falar comigo, dizendo assim, obrigado pelo presente, mas agora você tem que procurá-lo dentro de você. Eu olhei em volta, não tinha uma viva alma, não tinha ninguém. Eu escutei aquilo muito claro, assim, muito forte.
E aí eu entendi. Então, assim, essa cena está lá no Uruan, né? O Uruan passa por isso, mas é, né, uma coisa bem autobiográfica, que é um spoiler, para vocês agora que estão sabendo, quando sair, era isso que aconteceu com ele. O resto não muito. Mas, enfim, tudo isso por quê? Porque essa forma de lidar, né, na infância com essas primeiras imagens cosmogônicas, elas são muito marcantes para a vida nossa. Né? Então, o Bachelard tem toda a razão quando ele diz que é na infância que isso nasce, que isso se reconhece. E daí a importância fundamental de uma educação infantil de sensibilidade, que muitas vezes passa muito longe disso. Vai incluir a criança numa rotina que é muito mais dos funcionários do que das crianças, né? Enfim, a gente sabe mais ou menos o que acontece, salvo honrosas exceções. Né? E aí também a importância, sim, enorme, das contadoras de história. Eu me recuso a chamar de contação. Né? Eles me dão um pouco de calafrio também. Né? Mas narração de histórias para essas crianças, porque é aquele momento de recuperar essa cena primordial, sabe? Da fogueira. Muitas vezes não tem fogueira, seria ótimo ter. Mas você sentou e começa uma história, as crianças já formam o círculo. Ninguém diz para elas que é para sentar em círculo. Mas elas sentam no teu pé, sentam ali para ouvir. Cadê a história? Cadê a história? Né? Eu quero ouvir. Né? Aí diria o Gusdorff, né? Você tem esse anonimato da sala de aula de 30, 40 alunos, mas que são 30, 40 pessoas procurando uma palavra de vida que seja dita só para si. Então, nos momentos, inclusive dentro da universidade, pode acontecer momentos desses encontros, né? Mas a escolarização impossibilita em muito isso. Por isso, essa narração de histórias, ela é fundamental. E ela é fundamental não só pelos profissionais, os cuentacuentos, né? Como é que é em inglês? Eu já esqueci. Storyteller. Storyteller. Fica, né? Mais vendado, assim. Não só por aí, mas principalmente em casa. Principalmente em casa. E o pessoal sempre diz, parece curso para pai e mãe. É, verdade, parece curso para pai e mãe. Porque em casa é o começo do mundo, é o jardim do mundo é em casa. Né? O Gandhi dizia isso, seja você a revolução que você quer para o mundo, tem que começar ali. O Jaime Cubeiro também dizia isso. Né? A libertação da classe trabalhadora não vai começar amanhã, meio-dia, na Praça da Sé, começa em casa. Com a tua esposa, com os filhos, com os colegas, é aí que você tem que exercitar isso. Né? Então, essa narração de histórias para a criança dentro de casa, na hora de dormir, ou seja, qual for, né, a rotina, boa rotina que você implemente, mas eu acho que na hora de dormir tem um efeito especial justamente por conta do devaneio. Né? Que é, assim, ajudar a criança a atravessar o desespero da noite e dos sonhos, que é um terreno desconhecido. E por isso elas resistem muito em dormir. Faz, acontece, não sei o que, não quero dormir. Mas porque é apavorante. Não é porque eles são geniosos, não é isso. A gente esquece. A gente esqueceu. É sobre morrer e renascer, né? Você fecha o olho, você morre e renasce para o mundo dos sonhos. Às vezes você morre no sonho e acorda aqui de novo. Sobre morrer e renascer o tempo inteiro. Sim, e aí você vai fazer xixi na cama, de medo, de pavor, de medo. Vai rir, vai dar risada, enfim, acontece de tudo no sonho. E é importante que aconteça. Então a narração, como uma espécie de propedêutica, né, de preparação
para essa travessia do sono, dos sonhos, ela é fundamental, ela tem um papel extremamente importante na estruturação psíquica nossa, muscular, enfim, como queiram, né? É extremamente importante. Então, eu me ressinto quando muitas pessoas iniciam essas investigações, vão conhecendo Divan, Bachelard, Henri Corbin e tal, e trata isso como mais uma teoria. Não se trata de mais uma teoria, sabe? Porque é teoria no sentido etimológico do termo, onde theos se revela, theorem em grego. Só que a teoria rompeu os laços com o sagrado faz muito tempo, né? Porque, assim, envolve uma mudança de atitude, uma jornada de compreensão de si mesmo. Não é para formar seita, não é terapêutico, né? Nesse sentido, não é. Mas não é uma teoria a mais entre várias outras. Ela não nasceu assim e ela não se desenvolveu assim. Ela se desenvolve como, estava dizendo, um renascimento temporão. A gente está, né, nesse movimento de renascimento, né, de diálogo com a antiguidade, de diálogo com a ancestralidade, para resolver problemas muito concretos aqui e agora. Você comprar o bonequinho dentro. O bonequinho dentro. O homúnculo. Né? O Selbst, né, em alemão, o eu próprio, né? Mas pelo amor de Deus não tem nada a ver com a voz interior dos coaches, né, de hoje, que assim me dá aflição. O verdadeiro eu. O verdadeiro eu. O verdadeiro Você já eu. encontrou o verdadeiro eu? Matar o Matar o ideal, mas bastante difícil. Fiquei com ele. Então, aí pela bagatela de 10 parcelas no cartão de crédito. Né? Marcos, agora não sei se cabe essa pergunta, se não Sim, puder. toda. E no adulto? Porque eu tenho me interessado muito e me dedicado muito a contar histórias para adultos. Que lugar que é que essa imaginação mítica cuida, transforma? Vai dialogar com o Urano que está lá dentro. É com a infância, sempre mesmo, né? É o mesmo lugar. Vai dialogar com aquele mesmo lugar. Aquela coisa que eu estava dando aula, comecei a dar aula de literatura para os alunos, aí tem aquela primeira parte que nós somos obrigados a começar explicando a estrutura da aula, como vai ser, não sei o quê. Estava todo mundo lá, aí de repente eu toquei um pin, comecei a contar uma história, não teve uma pessoa. E a aluna falou, nossa, a professora estava dormindo, a senhora começou a contar a história, eu acordei. Mas é outra coisa, é um acordar para dentro, né? E fazer essa conexão. E é o que vai fazer eles voltarem na próxima semana, não o currículo que eu tenho que cumprir. E aí é importante porque eles vão se formar pedagogos e eles precisam dialogar a coroa sempre, né? Porque o problema adicional com adultos é a vigilância racional. Então, assim, não adianta argumentos, não adianta fatos, não adianta informação, porque assim, eles têm já estabelecido, né, uma janelinha pela qual eles veem o mundo e vão ser irredutíveis. Estava conversando em casa, né, com o pessoal, e isso acabou vindo à baila. Como é que você convence um bolsonarista a ser progressista? Não convence. Você não convence. Não adianta fato, não adianta informação, porque a adesão é mística. Vai em outro registro. Então, você não tem como argumentar. Né? E a maioria dos adultos, né, alunos adultos, ou, né, eu trabalhei muitos anos com a terceira idade, né, desde 2000, né, 2000 para cá, com 24 anos, com os velhinhos, né, 60 a 92 anos. E no início tem muito isso.
E aí o que eu tenho que fazer? Quebrar esse registro da vigilância e ir para a história. É a história que ela tem os seus caminhos próprios, né? E de acessar. Porque quando a gente recupera essa cena ancestral, já tem um relaxamento. Você não vai ficar falando do Piaget, do Vygotsky, porque aí, óbvio, até eu durmo. Sempre dormi em sala de aula. Até eu falando sobre isso durmo. Durmo falando. Mas a hora que a gente entra na história, é uma viagem. É literalmente uma viagem. A gente convoca todas essas almas que estão sedentas, porque mesmo os mortos-vivos também estão sedentos, né? E aí, quando você começa a viagem através da história, tem isso que eu chamo de vertigem, que é perder espaço e tempo. E aí, então, você vai entrando nos elementos da história. Quando você entra na história, a história faz a voragem. Pega você inteiro, e aí você já não sabe mais, né, o que estava fazendo, o que é. Você está dentro da história que alguém está narrando para você. Até chegar no que eu chamo de vórtice. Por isso, né, os 3 V's, né, vertigem, voragem e vórtice. O vórtice é o ato criador, é o ato poético. É quando você toca aquela região em que a pessoa sente necessidade de traduzir aquilo de algum jeito. Ou escrever, ou pintar, ou ir para cerâmica, ou... Sabe? Aquele desespero da gente, eu não sei se... Né, muitos cinéfilos aqui... mas assim, você assistiu uma obra fantástica no cinema, sozinho. Você tem vontade de conversar com o cara da bilheteria, de falar do filme, porque não é. É porque eu fui muitas vezes no cinema sozinho, então eu sempre tinha essa... Né, nunca cheguei a falar com o bilheteiro, mas naquela época tinha bilheteiro. Porque você não é eu. Pode ser para tomar café com a outra pessoa. Porque assim, você sai da experiência... Você sai da experiência porque tocou o nervo da criação, da poiesis. E por isso esse vórtice, né, em que você quer traduzir isso, sabe, botar para fora de alguma maneira. E aí você cria uma nova história, pintura, texto, música, cerâmica, seja lá o que for, né? Você responde com o ato criativo. Então, do meu ponto de vista, a história sempre funciona dessa maneira, né? Como muitas obras, quando a pessoa entra de uma maneira, né, menos racional, sem querer dissecar o texto, né, fazer fichamento. Não. Mas o que eu acho é que o adulto tem sempre um bloqueio a mais do que criança. A criança entra, sim, muito rápido, né? E ela te envolve nisso, porque você passa a habitar uma região, diria o Merleau-Ponty, uma região selvagem. É espontâneo, é autêntico. Isso quer dizer que é isento de conflitos? Não, tem conflitos, mas é muito mais, sabe, cara a cara, sabe? Uma vez o Rubem, um orientando meu de Madrid, fazendo uma, como é que era? Poética cênica, que era de criar pequenos esquetes de teatro com as crianças e tal. Aí chega um menino assim para ele: escuta, você não sabe falar direito, não? Com aquele sotaque espanhol, né? Não dá para trazer outra pessoa que sabe falar, não? Assim, na lata. O Rubem, como bom madrilenho, ficou puto da vida com aquilo, né? Mas, enfim, depois a gente conversou. Mas eles são assim, né? A grande maioria é assim. Eu já vi crianças que já estão anestesiadas, né? Assim, é um processo, né, um fenômeno muito mais amplo. Crianças até no útero já tem uma tela, daqui a pouco estão implantando, né, uma tela de plasma na barriga para o bebê ficar assistindo, sei lá o quê, né? Então tem crianças anestesiadas, eu ainda não peguei essas, né? Tem gestantes anestesiadas.
estou estudando muito sobre a vida pré-natal, desde antes da gestação, inclusive. Mas a gente tem visto muitos estudos assim, do como, das lembranças que as crianças têm sobre a vida dentro do útero e da relação do como a gestante vive essa vida, refletindo no como as crianças se desenvolvem ao longo dos primeiros anos. Sim. É bem mesmo. Então, assim, as gestantes estão anestesiadas, os bebês vão acordar, vão nascer anestesiados. Enfim. Eu sou filha de uma mãe anestesiada. Nada é por acaso. Mas o caminho, né? Cada um percorre seu. E com os meus velhinhos, uma coisa que funcionou muito ao longo dessas décadas, né? Que era o seguinte: depois do primeiro encontro, uma aproximação e tal, eu propunha para eles um acordo, que é assim: eu estou interessado nas memórias, né? Então todo mundo falava das suas experiências, a música era um detonador para chamar essas memórias. Então, assim, aqui ninguém vai perguntar: mas foi verdade isso? Não interessa se é verdade ou não. É a forma como a pessoa lembra, e a partir do Bachelard, a imagem é sempre imagem e lembrança, e a lembrança está sempre, né, emoldurada pela imaginação. Então, pouco importa se é verdade, se não é. O que importa é o que significa aquilo naquele momento para aquela pessoa, né? Então, a gente vai ouvir, não vai colocar em questão se aconteceu, se não aconteceu, né? Porque, dando aula de mitologia, já pensou se eu fosse parar por toda vez para o aluno: mas isso é verdade? Não dá, né? Então, muda de curso. Né? E isso funcionava muito porque eles começavam a prestar atenção nas histórias de cada um, sabe? E as entradas eram muito assim, sabe? Começavam a ser carinhosas, de partilha, porque percebia que a proposta era autêntica, né? E aí então você vai costurando, vai remendando, e aí a gente dança, a gente, né, faz coisas, faz luminária, faz argila, enfim. Então, com os mais velhinhos, esse acordo é mais possível, sabe? Aí ele trazia... Você está em sumiu? A Emily está no banheiro. Ah, eu tô no banheiro. Porque é uma coisa que acontece muito, né? Quando a gente conta a história, logo na sequência alguém quer sempre contar alguma coisa que aconteceu. Dispara uma memória. Às vezes a pessoa fala: nem sei de onde isso veio. Não pensava isso há um tempão. Acaba lidando exatamente. E eu não estou falando de pessoas velhinhas. Porque de repente na minha sala de aula eu tenho gente de 18 anos e eu tenho gente de 50. Então é bastante diverso. Mas sempre vem dispara uma memória, porque, né, dialoga com esse... Sim. Mas a pessoa não sabe a relação, mas não. A gente isso, E aí a gente acha os links. Exatamente, é muito interessante. Porque assim, é óbvio que eu sou assim, extremamente apaixonado, né, pela obra do Bachelard, me influencia bastante, assim como influenciou, né, o Divan. Um outro orientando dele, que é o Gusdorff, Jorge Gusdorff. Enfim, né? É um modo de pensar, é um modo de ser, na verdade, né? Ele é muito mais ontológico do que teórico. Então, assim, se você vai atrás de teorias acabadas, conceitos, não leia o Bachelard, você não encontra nada disso. Por isso que muitos críticos dizem que aquilo não é sério, né? É uma escrita poética, né? Mas é aí que ele reafirma esse racionalismo poético, né? Que é pensar tanto a ciência quanto a literatura e as artes. Ele tem um trabalho belíssimo sobre gravura em metal, que é assim, de tirar o fôlego, né? Então, sobre música também, enfim. Então é aquela coisa de maturidade de quem não é carreirista, portanto começa muito mais tarde, tem maturidade para lidar com todas aquelas informações
e ainda, sabe, faz uma contribuição. Vocês imaginam um terreno mais árido do que a Sorbonne? Racionalista até o último fio de cabelo, né? E alguém que trabalha com isso, né? Meu sonho é morrer um dia e pensar que o céu é uma grande biblioteca. Igual Borges. Enfim, então é para mim um elemento extremamente importante. A gente nesse exercício imagina depois trabalhar muito disso de uma maneira, digamos assim, aplicada. Mas eu queria propor para vocês, para variar, um exercício para a gente entender isso. Sim. Mas eu queria dizer, sabe, Marcos, um depoimento pessoal. A primeira vez que eu fiz o curso do Marcos, eu estava, acho que, não sei se eu já estava no mestrado, eu estava ciscando lá pela Faculdade de Educação. Aí eu me lembro que eu comecei a disciplina do Marcos e aí eu tive meningite. Você lembra da gente? A gente estava brincando. Eu até hoje estou pesquisando se foi o curso que ele deu. A meningite é uma... Tá gravado isso? Tá. É uma inflamação, né, tão ônfalos, né, tão de estrutura. Mas eu tinha sempre essa sensação, ao mesmo tempo de ser muito bem-vinda, né, pelos meus fazeres, pelos meus... Percebi que tinha alguém que me entendia mais do que eu mesma estava me entendendo. E, ao mesmo tempo, nunca me senti tão abismada por não frequentar uma possibilidade de visão, né, uma possibilidade de compreensão dos fazeres e tal. Então, é como se as aulas fossem em sânscrito. Não era nem inglês, russo, não, era realmente alguma coisa que eu não... Era quase isso. Né? E as experiências, as propostas, as vivências me mantinham, porque nelas eu via esse meu engajamento. Acho que eu nunca te contei. Primeira mão. Primeira mão. E aí uma história bonitinha também é que eu, quando convidei ele para minha banca no mestrado, eu já tinha entregue, né? E eu fui assistir um espetáculo do Barba Trux. Estava eu, minha filha, o pai dela, estávamos casados na época. E eu fiz assim, estava cheio a sala para entrar no teatro. Lá longe eu vi o Marco, né? Aquela época que a gente ainda tem medo dos professores. Eu minha filha, o mestre que eu chamei tá aqui. Ela falou, quem é? Eu falei, aquele não. Mas ele tá vindo pra cá. O que será que tá acontecendo? Nossa, espera, seu certificado. E aí ele veio e eu olhei e ele me deu um abraço. Aquele abraço que a gente sabe, né, de urso que ele dá. E aí ele falou, eu deixo a sua dissertação para ler no final do dia. Depois que eu já cansei todo com as outras, aí a sua me faz sonhar. E aí ele veio para a banca e ainda bem que eu gravei, salvei, gravei para os amigos, porque eu precisei reouvir, né, muitas vezes o convite que ele me fez, né? Saia do indivíduo, venha para a pessoa. Sabe essa frase? Saia do indivíduo, venha para a pessoa, venha para a pessoa. Eu fiquei aqui, gente, o que é isso? O que é esse convite? Né? O que é esse lugar onde uma compreensão do que é a pessoa e que sai daquele meu discurso de uma pessoa fantástica, que era a Fay Gostroi, mas ela sempre falava do indivíduo. É porque era a palavra do momento, né, Fabi? Todo mundo sabe. Mesmo com a supervisão da Fabi. Então acho que são ondas, né? São ondas. Isso, eu estou falando isso para dizer disso que você está falando, né? De como é com adulto, como é com criança, né? Eu me considero uma pessoa que fui acordando
para esse olhar, né, adulta. Enquanto que a minha formação trabalhou muito bem para me enrijecer na sociologia, né, e de olhar para, né, de me dar ferramentas de compreensão das relações, da sociedade, do nosso papel, né, da nossa militância, etc. e tal. E isso de muitas formas. Não precisa gravar isso. Isso de muitas formas nos enrijece, com muita riqueza, né? Com muita. Um engajamento, né? E aí é preciso a gente se despir, deter várias fatias do pensamento racional, racionalizante, para encontrar esse outro lugar. E ainda bem que eu tive vários mestres, várias mães, vários pais. Hoje é dia dos pais. Então, antes do intervalo. Eu não sei se vocês chegaram a ver alguma vez na vida Mercedes Sosa. É uma imagem que, assim, sempre quando eu pego o bombo, eu sempre meu Deus do céu, um show dela aqui no Brasil, no ginásio Ibirapuera, em 81. Nossa, que mulher mágica. Zambita, Atahualpa Yupanqui, essa versão da Mercedes também é belíssima. Eu vou seguir aqui no coro e aí eu vou dar um no aro. Esse aro vocês vão bater palma, certo? Então eu vou fazer assim. Isso.
passo, só que vocês vão girando. Girando. Vamos fazer uma ciranda. Ciranda com uma, chama-se saia. É um ritmo afro-boliviano. Tá? Certo? Então vamos lá. Flexionar mais o tronco, explora as coisas embaixo. Aproveita, respira fundo.
complicar um pouquinho, que é com os olhos fechados, os dois. Isso. Aí vai ter uma cábula que vai provocar um pouco mais o movimento. Já vão, né, com os olhos fechados, mas a proposta é justamente essa, porque a gente tem uma vigilância racional tão forte, né, e sempre baseado no domínio visual. A gente, no mundo ocidental, a gente tem pontos de vista, perspectiva, panoramas, cenários e... Então, é muito ocular, né? É quase que uma cultura ocularista, porque esse olhar é o olhar do domínio, é o olhar solar, que precisa controlar tempo e espaço, né? A gente esquece da visão primeira, né? Da visão Fontana, de se maravilhar com as coisas do cotidiano, diria o Manuel de Barros, esses trastes mijados de orvalho no chão, né? A gente vai perdendo essa capacidade de se espantar com as coisas pequenas, cotidianas, um olhar generoso, né? Diria o Bachelard ainda, é preciso uma bela íris para que as belas cores possam entrar. Du? Riti Guanea Matari
Tindaraka no chamayo, matarino, Tindaraka no chamayo. Meu passarinho do mar saiu no meio de espinhos da cama. Minha amada é uma flor, até cansar a noite nós faremos amor. Matarino, Tindaraka no chamayo, matarino, Tindaraka no chamayo. Novamente eu direi que tu és o meu grande amor. Para lá e pra cá, mergulho na água do mar. Novamente eu direi que tu és o meu grande amor. Matarino, Tindaraka no chamayo, matarino, Tindaraka no chamayo. Alguém que não é desta ilha casar eu não vou. Sai, oi, oi, eu não quero kimono azul de nenhum Yamato Daimyo. Matarino,